Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou indo acenando. Quem tiver acenado, eu vou indo acenando. Vou voltar um bocadito para cima para aquelas pessoas que não foram acenando. Vou indo cumprimentando também. Depois só assim que eu vou entrar antes, não é? Boa noite, Flomena. Ana Lourenço. Ana Lourenço. José Luís Rosa. Vou ler só os primeiros nomes. Beatriz, boa noite. Necruma, boa noite. Cesaltina, boa noite. Mário, boa noite. Jorge, boa noite. Neide, boa noite. Quem vai assinando eu também vou assinando, para não ser assim muito extenso, não é? Porque também não dá para. Nádia, boa noite. João, boa noite. Abissaite, boa noite. Boa noite. Quem vai assinando, eu vou assinando também. Vou dando aqui. Maria, boa noite. Silvana, boa noite. Não é? Silvina. Boa noite. Os demais vou assinando. Espero que todos estejam bem. Hoje exatamente estou aqui com outro tema, não é, relacionado aqui ao luto, não é? Como é que nós temos levado, não é, este lado do luto, não é? Porque tem sido já um assunto que eu tenho falado, principalmente no YouTube, falo muito sobre as questões essas, não é, do luto, como é que nós temos visto, não é, o que é a solidariedade, não é? É um assunto muito sério. Eu sei que temos muitos assuntos como estes, né, para a gente debater também, como sociedade, não é? Como pessoa inserida na sociedade, não é? Devemos nós também trazer aqui este formato de debate para que as pessoas então possam, não é, encontrar aqui novas vias de poderem contornar essa nova onda, essa nova moda, não é? Que se encontrou, sim? Quem? Que se encontrou, não é? O que tem se encontrado ultimamente aqui quando alguém perde alguém próximo, não é? O que nós temos visto nos dias de hoje é assustadora, não é? Para aquelas pessoas que vão entrando, não é? Quem quiser participar também neste tema, é só depois fazer o pedido, não é? Porque é importante que cada um de nós possamos estar aqui debatendo esses assuntos, não é? Isso não tem muito a ver, com as fofocas, mas tem a ver com a sociedade. Que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje, não é? O que é ser solidário? Solidário com as causas, nos momentos esses, não é?
nos momentos esses de perda devemos ou não, não é? Falar sobre os assuntos devemos e podemos sim, não é? Para aquelas pessoas que vão acompanhando, não é? As lives que eu vou fazendo, eu vou trazendo aqui vários temas para diferenciar um bocadinho aqui, não é? A página também, que é necessário, não é? Cada um de nós podemos fazer exatamente, não é? Aquilo que eu estou cá a fazer, não é? Diretamente da minha página, não é? Eu penso que as pessoas também partilhem um bocadinho, se faz favor, partilhem não só entrando, mas partilhando também, que eu preciso dessa página aqui, não é? Para que eu então possa partilhar com vocês, não é? Trazer aqui diferenciadas, não é? Diferenciados temas. Isso tem a ver com a sociedade de hoje, não é? No mundo em que nós estamos inseridos, não é? Principalmente nós, os angolanos. Hoje vou falar exatamente dos angolanos. Nós, os angolanos. Não estou a falar hoje não é o tema hoje dos nossos manos moçambicanos, mas é o nosso tema hoje. Tem a ver com, não é? Aqui a mãe do menino, não é? Do menino Chaba, mas também temos a ver exatamente aqui com, não é, esta senhora que cá está no lado, não é? Sabemos nós que é um assunto delicado, né? Mas podemos ou não opinar, podemos opinar sim, porque tem a ver com as famílias, não é? Em que mundo nós estamos, não é? O que é que nós queremos exatamente, não é? Não é? O que é que nós esperamos exatamente da sociedade, não é? Isso tem a ver conosco, e para aquelas pessoas que vão entrando, não é? Eu tenho ali, não é? O tema lá em cima, eu não consigo ver, depois de eu entrar em direto, eu já não consigo ver, não é, o tema, mas eu consigo mais ou menos, não é? E é mais ou menos isso. Eu vou começar assim, porque eu também acompanhei aqui o renascer do jovem, não é? O filho desta senhora. Eu tenho acompanhado, antes mesmo de eu entrar aí, eu tenho acompanhado, não é? Esta situação que envolve aqui a mãe e que envolve aqui a esta menina, a esta senhora, porque menina já não é esta senhora, não é? Para quem acompanhou aqui a situação, não é, daqui da apresentadora, não é? A atual apresentadora, sabemos nós que ela foi esposa de alguém que muito de nós conhecemos na área do Kuduro, não é? Eu não vou precisar mencionar aqui o nome, não é? Mas que muito de nós sabemos quem ela é, não é? O porquê que ela, não é, tem esse sobrenome artístico, não é? Nós sabemos muito bem quem ela é, não é? Não é? Se é madrasta de quem, é mãe de quem, nós conhecemos tudo isso, nós acompanhamos exatamente, não sei se lembram, não é? No momento em que ela, não é, teve com o seu esposo hospitalizado, não é? Depois, não é? Depois, não é, da viagem em busca de melhores condições de tratamento do seu marido, não é? Ou durante a morte do marido, ou pós o processo da morte do marido, nós acompanhamos aqui a situação dela, onde também ela, não é, teve em uma condição essa debilitada no que diz respeito, não é, o luto. Nós hoje viemos cá falar sobre o luto, como é que nós encaramos esse luto, de que forma nós temos levado esse luto, né?
pelo visto, nós temos perdido noção do que é o processo do luto, não é? Nós temos perdido um bocadito a noção. Ah, Quanto à questão da situação dela, da apresentadora, não é? Nós acompanhamos aqui N espaço, não é? Onde também teve envolvido aqui a situação da família, do esposo, não é? Também tivemos aqui, não é, as mídias por detrás dela, onde, não é, ela, por sua vez, dizia que não estava preparada exatamente para dar entrevista e nem para aparecer, não é? Isso só para lembrar aqui a situação passada, não é? Quando nós nos deparamos novamente com essa situação, não é, desta senhora, não é, com relação à morte do seu filho, que é o Mano Chabá, não é? Eu não conheci, não é? Mas gostei tanto das músicas dele porque ele falava, cantava sobre, não é, as questões sociais, econômicas, não é, do país, não é? Não estamos a falar das questões atuais que se vivem em Angola. E eu consegui parar um bocadito para tentar perceber a música daquele rapaz que mexeu com a sociedade, assim, e fez com que, não é, até as crianças conseguissem, não é, gostar da sua música, não é, porque tocava exatamente nos assuntos sociais. E então acabei também de poder, não é, começar a gostar um bocadinho das músicas dele, não é. Durante muito tempo nós não tínhamos quase ninguém que falava sobre ou que cantava diante das suas músicas, não é? Com base às situações que se vivem em Angola, não é? As situações dos bairros, a prostituição, a bebida, as oportunidades, tudo isso ele cantou nas suas músicas, não é? E foi uma das figuras que eu também consegui exatamente, tipo, deu-me assim uma vontade de eu poder fazer um vídeo como uma espécie de prestar homenagem ou prestar solidariedade diante da família. Não conheço, desde já digo, não conheço o jovem, não conheço a mãe dela, não conheço também, não é, aqui a menina, a senhora, não é, em questão, que é a Oesa, não conheço, não é? Mas eu faço questão exatamente de eu poder falar aqui um bocadito sobre, não é, a forma em que nós estamos a desrespeitar o luto das famílias. Sabemos nós que nós somos africanos, não é? E ultimamente nós temos perdido aqui a graça, ou temos perdido aqui o respeito para com certas famílias. Nós achamos que, não é, tudo deve ser levado nas redes sociais, ou tudo deve ser levado nas mídias, onde nós estamos a perder o norte, não é? Nós estamos a perder a noção, não é, do respeito para aquelas pessoas que perdem os seus filhos, não é, as suas famílias. Nós achamos que tudo é normal, nós estamos aqui a normalizar, não é, de tal forma, não é, e não estamos a conseguir perceber o quanto, não é, desrespeitoso quando, não é, submetemos alguém que perde o seu filho, não é? O que eu saiba aqui são 2 meses, dois meses e qualquer coisa, não é? Então precisamos nós de começarmos a analisar aqui bem, não é, os prós e contras, não é, a forma em que nós estamos a levar a vida ultimamente, não é, nós não estamos a valorizar nem os nossos costumes, nem a nossa cultura, nem a nossa tradição, nem os nossos hábitos. Nós estamos a desrespeitar na totalidade, não é? Lembramos aqui, eu lembro novamente aqui que nós somos africanos, então é preciso que cada um de nós façamos aqui algumas reflexões com base, não é, a essa vida que nós temos levado ultimamente, não é? O que eu me deparei aqui com essa situação, porque eu até queria já falar dias atrás, mas não conseguia, porque estava aqui aplicada um bocadinho
em temas esses sobre política, não é? Principalmente me debrucei aqui um bocadinho sobre a política de Moçambique, não é? E acabei por deixar esse tema um bocadinho para trás e tenho muito mais temas que eu poderei trazer aqui para então cada um de nós, não é? Analisarmos bem, não é, em que mundo nós estamos, não é, o que é que nós queremos exatamente, não é, perdemos noção do que é, não é, o respeito pela dor de alguém ou de uma família, não é? Quando se fala nessas questões, muitas das pessoas não gostam, mas nós temos que começar a delinear aqui bem, não é, o comportamento de certas pessoas. Falou-se ali muita coisa que não merecia, não é? Não merecia. Não é? Ultimamente está não é, neste processo de solidariedade, não é? Ultimamente tornou-se uma disputa. Quando alguém quer fazer alguma coisa, não é? Quando alguém quer fazer alguma coisa, não é? Entra sempre em disputa e isso não, pelos vistos as pessoas não aprendem, não é? As pessoas não aprendem, nós achamos que em tudo nós devemos fazer aproveitamentos, né? Quando nós olhamos aqui na situação do Mano Chaba, não é? Devemos nós começar a fazer, não é? A começar a nos rever exatamente o que nós, quem nós somos, para onde é que nós vamos, de onde é que nós saímos, não é? E é mais ou menos isso que eu trouxe aqui para aquelas pessoas que queiram participar, não é? Para aquelas pessoas que têm acompanhado, para aquelas pessoas que acompanham, mas não comentam, que acompanham, às vezes, não é? Dão uma de que não estão a ver, mas é preciso falarmos. Ultimamente as redes sociais começou, não é, a nos levar em sítios esses onde não há volta a dar, não é? Nós estamos a falar exatamente aqui sobre o respeito de quem, não é, perdeu o seu filho, não é? Nós acompanhamos ali a onda de solidariedade depois a morte do Mano Chaba, onde muitos dos internautas, né, fizeram questão de mencionar o nome de um grande também apresentador de podcast, mas eu também não vou falar aqui o nome, vocês sabem muito bem, onde os internautas pediam com que, não é, o mesmo pudesse convidar a mãe do Chaba para, não é, então estar presente neste mesmo podcast, não é? E eu acompanhei também aqui, não é? Acompanhei, não é, o senhor, não é, desse podcast, que eu não vou falar o nome dele, não é? Ele dizia que ainda era muito cedo para convidar a mãe do Mano Chaba, e era assim muito cedo, porque não é normal, é uma falta de respeito quando alguém se intromete em alguns, não é? Em alguns momentos esses complicados ou difíceis, não é? Como, por exemplo, enterrar um filho, um familiar, não é? E a partir daquele dia onde se lançou então não é, esta campanha de quem vai trazer a mãe do Mano Chaba, não é, aos programas ao programa esse do podcast, onde também acompanhamos o outro senhor, não é, dizendo que ainda não é hora de convidar a senhora, se quisesse até, não é, apoiar a senhora, é de formas essas, não é, de formas essas, de outras formas, não é? E acompanhamos aqui também a senhora Weza, não é, no seu caso, onde ela, não é, pôs aquela situação da disputa de quem vai convidar quem vai trazer primeiro a mãe do Mano Chaba no programa, não é? O primeiro lançamento, não é, foi 1 milhão, depois, não é, como havia ali quem vai chamar primeiro ou quem paga mais, então ela
acrescenta novamente mais 1 milhão por cima. Então, por isso é que eu digo aqui, ultimamente a solidariedade tornou-se uma disputa entre, não é, entre pessoas ou entre, não é, como é que eu vou dizer? Até queria usar aqui um termo, mas não vou usar, não é? E nós estamos a achar que é normal. Não é normal. Não é normal, povo angolano, não é normal a forma em que nós estamos a ver, a forma em que nós estamos a caminhar, não é? Não é normal, não podemos normalizar as coisas, devemos sim respeitar. E quando nós queremos sim ajudar alguém, tem que ser em vida, não é depois da morte, porque isso também é um assunto já que vou trazendo aqui, não é? Que vou trazendo aqui, como por exemplo, o que acontece nas famílias. Há momentos que as pessoas precisam serem ajudadas enquanto estão doentes ou enquanto estão vivos, não depois da morte, como tem sido feito. Quer dizer o quê? Quer dizer que, não é? Essas ajudas só apareceram depois do jovem estar morto, não é? Ou depois de morrer. Essas pessoas estão disponíveis a tudo, não é? E é feio, é feio, é feio. Não é? Quando nós prestamos as nossas solidariedades somente depois da morte, não é? Isso também serve para as famílias. Quando nós queremos ajudar, deve ser antes da morte, não é? Pois o processo hospitalar, tratamento, não é? Se porventura a pessoa tiver a precisar de ajudas a mais, como comer, beber, não é? Consultas, não é? Tem que ser nestes momentos, não é depois da morte, porque depois da morte nós já não vamos trazer essa pessoa, não é? Então, por isso, a maior atenção a todos nós, por isso que eu digo sempre a todos nós, não é? Quando houver alguém que tiver a precisar, não é? Que tiver, não é? A passar por algumas dificuldades, então é o momento certo da gente poder ajudar, não é? Essa solidariedade que está sendo usada ultimamente tem sido uma solidariedade muito nojenta, porque as pessoas querem fazer disputa, quem dá mais, não é? Quem que esteve lá, não é? Por isso é que nós estamos a ter, não é, repercussão aqui com relação aqui a este, não é? A este, como é que eu vou dizer? A este podcast, não é? Milhão, não é? 1 milhão, não é? Onde quem dirigiu foi aqui a senhora Weza, não é? Falando sério, não é? Nós estamos a perder a noção do que é o respeito perante a outras famílias. Nós estamos a perder noção, não é? Nós estamos a nos perder, não é? Na totalidade, não é? A senhora está 2 meses, 2 meses enterrou o filho. É preciso que as pessoas respeitem o processo da senhora, respeitem o processo da família, né? É um processo longo, não tem um tempo determinado, cada um passa o seu luto do jeito que quer, da forma que quer, mas é preciso que haja respeito, né? É preciso que as pessoas de fora possam respeitar exatamente as famílias enlutadas, né? E que não, é isso que nós não estamos a ter no nosso país. Então, senhores governantes precisam tomar regras a isso, não é? É vergonhoso, não é? Nós famílias já não conseguimos viver o nosso luto à vontade, sem que as câmeras se viram para as nossas caras, não é? Perseguindo a pessoa, para onde vai, para onde está, o que é que está a fazer, o que é que precisa, não é? E estas situações aqui é muito complicado, não é? A sociedade angolana está-se a perder, não é? A sociedade angolana está de uma forma, não é, desordeira, não é? Quando nós falamos com relação à perda ou a vida, não é, de quem precisa, nós não estamos a conseguir levar a sério as coisas. Achamos que, não é, em todo o tempo, em todo momento, é momento esse de disputa, de quem paga mais, de quem não paga, não é? Lembramos aqui quando ela teve no seu processo, ela negou, não é?
a não dar entrevista, dizia que não estava preparada, não é? Pedia com que as pessoas tivessem que respeitar o seu momento. É a mesma coisa que ela também deveria fazer. Tudo bem, vão dizer, porque não é? Vamos dizer que cada um faz o luto do jeito que quer, mas também cada um deve saber para onde é que está apertado, não é? Então é preciso que cada um de nós também façamos aqui esforços, não é, de entender a situação ou o problema do outro, não é? Diga-se que só fala quem não passou por lá. Se eu dissesse aqui o que eu já passei, o que eu não passei, não é? Seria aqui um montão de sei lá de quê. Não é? Por isso que eu falo muito sobre o luto, falo muito sobre o respeito, não é? Quando alguém se retira, não é? Do meio das pessoas, tentem mais ou menos respeitar essa fase, não é? Ainda é muito cedo para as pessoas chamarem a mãe do Mano Chaba para dar entrevista, ainda é muito cedo. Tudo bem, vai precisar sim, vai precisar de ajuda. Façam isso de uma forma mais secreta, não é? Faça isso de uma forma mais organizada, não é? Respeitando, não é? O clã, porque eu creio que esta senhora, não é? Esta senhora tem um clã, não é? Ainda tem o pai da criança ou do miúdo, ainda tem os tios, então é preciso respeitar mesmo, não é? É preciso que as pessoas respeitem, porque por detrás desta senhora, não é? Ou à frente desta senhora tem a família, não é? Tem o pai do rapaz, tem os tios, então é preciso que respeitem. Tudo bem, está com dificuldade sim, ou vai ter dificuldade, ou precisa de ajuda, mas não é dessa forma que se deve fazer ajudar essas pessoas, né? Nós estamos a falar de um processo difícil, complicado, longo, porque não tem uma data definida para que a pessoa possa, não é, definir o seu luto, não é? Existem muitas fases, não é, do luto. Então é preciso que as pessoas deem mais ou menos, não é, tempo para que a pessoa possa recuperar, não é? Nós queremos de qualquer forma chamar a atenção, porque este podcast era para chamar a atenção às pessoas, não é? Era para chamar a atenção porque se tivesse alguém que pensasse com a cabeça, não teriam expor tão cedo, não é, a essa senhora, não teriam a humilhar, porque isso é uma humilhação, alguém que não é, enterrou seu filho, ainda não é, ainda está em 2 meses, não é desta perda, e nós já estamos como se fosse um abutre atrás, não é? Ela falou aí também da questão de que falou aí de um jovem, não é, do tutor, não é, que eu saiba que é o tutor do Mano Chaba, não é? Quando ele começou quando ele começou a lançar as suas músicas, eu trato ele como tutor, não é? É alguém que teve ali no lado, não é? A hora que ele mais precisava, não é? Foi ele que deu a mão, não é? Foi ele que esteve ali para poder entender exatamente o processo do miúdo, não é? Deveriam respeitar mais ou menos tanto quanto também o próprio tutor do jovem, deveriam respeitar também o silêncio do próprio jovem. Quando nós falamos sobre doações, às vezes há doações que se faz, não é? Há doações que se faz, às vezes as pessoas não dão a cara, mas usam os outros para poderem fazer esse tipo de doação, não é? Por que eu vou falar sobre essas doações? Porque eu trabalho com essas práticas de doação. Já tive em campanhas de recolha de fundos, já tive em campanhas de recolha de bens, não é, para ajudar pessoas, já tive em campanhas essas
Já tive em campanhas esses de incentivar pessoas para apadrinhar, pudessem dar as caras, não é? Já tive em N situações ali, onde às vezes a pessoa pensava que não é aquela pessoa nunca ajudou, afinal de contas, essa pessoa ajudava, mas não queria, ou ajuda, mas não queria que o nome dela fosse, não é? Que o nome dele fosse mencionado nessas ajudas. É tal e qual, não é? É tal e qual não é o tutor pode não aparecer porque ele também precisa de se recolher um bocadito, porque foi um embate grande, alguém que aposta, não é, em alguém onde, por sua vez, não é, acaba por perder, então fica complicado. Vocês já pensaram mais ou menos no lado deste jovem, desse tutor? Eu não vou falar o nome dele porque muitas das pessoas sabem de quem eu estou a falar, né? Já imaginaram o quanto esse tutor tem passado, não é, desde que, não é, o pupilo dele faleceu? Vocês já pensaram um bocadito, não é, já se meteram um pouco no lado desta pessoa, não é? Foi um embate, perdeu, não é? Perdeu a fonte, não é? A fonte que poderia, não é, mudar um bocadito, não é? A vida daquele miúdo. Ele deu uma oportunidade ao miúdo que muitos, não é, ultimamente que têm estado aqui, não é, a lutarem, não é, para fazer, não é, ou para darem algumas ajudas. Muitos deles, quando ele precisou, muitas dessas pessoas não tiveram lá, não atenderam, não esticaram as mãos, não é? Foi o tutor que deu as mãos, mesmo depois, quando ele, não é, foi expulso de casa, foi o tutor, não é? Por isso eu digo assim, por uma parte também a mãe do Mano Chaba, não deveria, não é? Porque ela não sabe, não é? Ela deveria estar mais ou menos também a se preocupar um bocadito com o próprio, não é, tutor do seu filho, poder perceber, não é? Ah, poder perceber mais ou menos, não é? Se precisa também de ajuda, às vezes não é ajuda essa monetária, mas também ajuda essa psicológica, conversando, trocando, não é? Não é? É por isso que se fala aqui, o processo de luto é tão diferenciado, como também partilhar aqui algumas memórias, partilhando algumas memórias do que o miúdo fazia, o que o miúdo gostava, quem sabe alegrar um bocadinho o tutor, não é? Trocar mais ou menos aí alguns saberes que o miúdo fazia, não é? Quem sabe poderia nascer mais uma música, não é? Alguém poderia, através destas memórias, não é? Fazer mais uma música baseada na vida, não é? Nas experiências passadas por pouco tempo do Mano Chaba. Então temos que ser inteligente um bocadinho, mamá, não é? Por isso é que eu digo, temos que ter muito cuidado, porque muito de nós às vezes queremos ajudar, não é, mostrar ao mundo que nós estamos a ajudar, não é? É aquilo que a própria Weza disse, não é? Quanto à questão dela, houve muitas promessas, não é? Passou muita gente a prometer e que ninguém depois conseguiu fazer, não é, o mínimo. Para quem passou por essas experiências, eu também passei por essas experiências. Quando meu pai faleceu, eu era muito pequena, onde os tios se prometeram e depois desapareceram de uma vez para toda a vida, não é? Nós desenrascamos-nos como se fosse, tipo, crescemos assim, mas com uma mãe ali direitinha. Então é preciso começar, não é? Começar a meter um bocadito aqui as cabeças a funcionar, porque as ajudas estão a tentar fazer esse tipo de ajuda aqui nas redes sociais, mostrar ao mundo que estamos aqui, estamos a fazer, não é? Como deveriam fazer isso no secretismo, que não fazem, não é?
E eu me deparei ali com alguns vídeos onde, não é, onde alguns jovens que foram, parece, enviados pelo tutor, não é, com alguns bens, não é, fizeram entregas essas na família. Então é preciso respeitar, não é? Ainda mais há um jovem que deixou um filho, não é? Soubemos nós que ele deixou um filho de 4 meses, que eu saiba, não é? Também, não é? Desde o início começamos a perceber que ele deixou um filho, não é? Um adolescente deixando um bebê. Então precisam se aplicar mais para que esse filho, não é, seja protegido, não é? Para que esse filho, não é? ah, ah, Quer dizer, são N situações aqui que nós não conseguimos olhar, não é? Ah, são N situações aqui que nós está nos escapar. Só estamos a ver aqui, não, nós temos que convidar, ou tem que se fazer alguma coisa, não, tem que se fazer. Já pensaram exatamente aqui em termos de psicólogos ou psiquiatra para poder ajudar essa mãe, porque essa mãe também precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Quem precisa de psiquiatra não é maluco, quem precisa de psicólogo não é maluco, mas é preciso trabalhar também este lado do luto, não é? Quem sabe, não é? Quem sabe, deveriam mais ou menos se preocupar, arranjar alguém que entenda, que possa ajudá-la, não é? Começar a sair, não é? Um bocadito desta melancolia, porque ela não está feliz, mesmo estando ali, pode estar até bem maquilhada, ela teve lá bem maquilhada, mas ela não estava feliz, não é? É aquilo que a Weza depois fez a pergunta com relação aqui, não é? Com relação à mesma senhora, não é? Quando ela fez a pergunta, não é, na senhora, o que é que levou a ir para o programa, e ela respondeu: o que me fez ir para o programa é a fé, não é? O que lhe fez, ela foi, o que lhe levou a ir para o programa, às vezes também não é a fé, mas também é a pressão, porque houve muita pressão, não é? Acompanhamos aqui quando foi, não é, foi trazido aqui a público com relação, não é, a este podcast, não é? Houve muitas pessoas que opinaram, houve muitas pessoas que tiveram contra, não é, a este podcast, e tinham razão, sim, tinham razão, que é muito certo para começarem a fazer a senhora a passar por estas situações, não é? É muito cedo, sim, porque não, ela dizia aí que, não é, ouviu muitas mães, muito conselho de muitas mães, mas mesmo assim ela preferiu, não é, estar aí nesse podcast por fé, não é? Às vezes nós temos que ouvir um bocadito também os conselhos, não é? Porque muitas das senhoras também não gostaram, por quê? Porque não gostaram porque também eu acho que manifestaram ali uma dor, não é? Não é, sobre a perda de quem a gente não conhece, até eu que não conheço vivo fora, não é? Eu acompanhei aqui, não é, a situação do Mano Chaba, não é, as músicas dela, não é, eu nem sabia, não é, quando começou a dar, não é, estar nas redes sociais, a primeira vez que eu ouvi as músicas dela, eu parei, dificilmente eu paro em qualquer música, comecei a perceber mais ou menos quem é este miúdo, não é? Este miúdo é alguém especial, é aquilo que a mãe dele disse, não sei se as pessoas repararam, ela diz que o filho dele, não é, o filho dele, parece que foi um profeta, não é? Pelas músicas dele também ele deixou aqui alguns sinais aqui. Se a mãe pudesse entender mais ou menos algumas passagens que o filho dela fez nas músicas, né? Com relação ao dinheiro, o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra o amor. Então, mamá, se concentra. Muitas coisas virão, muitas oportunidades vão vir, mas não se expõe, não é, de tal forma, não é, para que as pessoas possam te ajudar, não é? Também temos aqui pessoas que ajudam para que as pessoas vejam que estão a ser ajudadas. Isto também não pode ser, não é?
Sabemos nós que atrás desse podcast houve outras pessoas que induziram com que esse podcast pudesse acontecer, não é? E ao conduzir esse podcast, não é? Houve N perguntas aí, N perguntas, onde uma delas depois criou tensão. Criou tensão por quê? Eu consegui analisar o rosto da mãe e consegui também analisar aqui o rosto da Weza, porque criou tensão. Quer dizer que, por detrás deste mesmo podcast, também houve situações ali que não deveriam ser misturadas, não é? Se a pessoa tiver um dissabor com alguém, não é? Não deve usar esse dissabor perante, não é, o seu podcast. Por que não também fazer diferente? Já que houve dissabor com o tutor, não é? Do Mano Chaba, por que não conversarem ou ligar para essa pessoa para poder entender exatamente o porquê que estão em choque, não é? E quando se fala com relação aqui, não é, ao tutor do Mano Chaba, não é, não só envolve uma pessoa, mas também acabou por envolver aqui o nome do Scroll. Não é? Eu não gosto das músicas do Scroll, mas como o nome dele foi mencionado ali no podcast, então acabou de fazer aqui uma pequena atenção, porque olhando para a cara, quem quiser analisar novamente aqui o podcast, vão ver o quanto ela estava tensa, não é? E queria exatamente, não é, chamar a atenção, não é, diante da situação, mas esperou aqui a oportunidade da mãe do Mano Chaba estar no programa para que ela então pudesse atirar aqui as suas farpas, né? Rafael, baixa-me só um bocadito isso, faz favor. E estás a comer ou estás a cantar? Então ele acaba por trazer aqui a mãe, ao mesmo tempo também querer, não é, trazer aqui o seu dissabor junto do próprio, não é, do próprio do próprio tutor do Mano Chaba. Isto não se faz por quê? Se a mãe também prestasse bem atenção nas músicas, repito novamente, se a mãe prestasse atenção também nas músicas, numa das entrevistas do filho dele, ele falou sobre o amor, o dinheiro não compra o amor, não é? E também o filho dele deixou aí uma passagem, ninguém toca no... Não é? Eu vou usar essa expressão, ninguém toca no meu tutor, porque ele sabia qual é a importância desse tutor, sabia muito bem, não é? Onde é que ele foi, onde é que esta pessoa teve, não é? Nos momentos em que ele mais precisava, não é? Nós analisamos, nós vamos buscar vídeos, nós vamos buscar publicações, nós vamos buscar tudo para que então eu possa, não é, entrar aqui um bocadito, não é, neste assunto, não é, de forma essa, não é, um bocadito aqui crítica, não é? Porque eu quando trago aqui essas lives é com base, não é, a reflexão e, não é, ao mesmo tempo também fazer, não é, alguns reparos aqui, não é, onde devem ser feitos, não é? Com relação aqui às picas, às picardias, não é? Devemos nós respeitar, não é? Quando nós temos alguns problemas com algumas pessoas, não devemos misturar exatamente, não é, no nosso trabalho, porque aqui esse podcast é o seu trabalho, então não envolve, já que tem assim tanta vontade de fazer essa pica, porque não convidar o tutor para poderes então ter uma conversa aberta, não é, diante do teu podcast, já que tens assim tanta abertura para o podcast, deverias convidar não é, o tutor para que então pudessem ter uma conversa aberta com relação aos vossas farpas, não é? Porque é importante também fazer esse pequeno exercício, não é? É importante fazer esse pequeno exercício para que as coisas não possam se complicar. Porque a Weza sabe que o Mano Chaba deixou muitos fãs. E muitos desses fãs, não é? Muitos desses fãs têm
tem protegido o tutor do Manu Chaba? Parece que não. Não queiras procurar uma briga onde tu não vais conseguir brigar, não é? Porque até tu és nova, foste posta ali, praticamente não tens assim tanto, não é, tanta experiência, então foca-te no teu trabalho e parabéns por ser uma mulher a conduzir também um podcast, mas é preciso entender que existem coisas que devem ser respeitadas em momento certo, na hora certa, não é? Não seguir muita ilusão das pessoas, achando, não é? Só porque o outro publicou alguma coisa, você tem que sair daí a disparar como se fosse, não é? A terceira guerra mundial, não. Não é? E nesta situação, não é? O que nós temos acompanhado aqui, não só as figuras, as tais figuras públicas, mas também, não é? Alguns políticos que têm feito aproveitamento, porque a maior parte dos que estão a aparecer aqui estão a fazer aproveitamento sim por cima, não é? Do luto de alguém que deveria estar recolhida, do luto de alguém que deveria estar amparada, não é? Ser protegida, não é? Das câmeras, porque já eram tantas câmeras, tantos vídeos, não é? Tantos telefones, no momento do óbito, a senhora não tinha descanso, ninguém respeitava o momento, ninguém respeitava o espaço. Senhores governantes também têm que começar a meter em conta que precisamos de mudar. Essa sociedade está em um ponto onde, não é, as coisas têm cada vez mais, não é, sido complicadas, senhor governantes, não é? É uma vergonha nós como africanos, nós como angolanos, não é? Nos posicionar de tal forma, desrespeitando o espaço alheio, desrespeitando as famílias, desrespeitando a cultura, desrespeitando, não é? Como é que eu vou dizer? Desrespeitando a cultura, desrespeitando, não é, a tradição, desrespeitando os costumes, desrespeitando os mais velhos, não é? Achar que qualquer hora é hora, não é? Que qualquer momento é momento de fazerem aproveitamentos. A UESA também falou aí com relação à publicação, às publicações que tinham sido feitas do tutor, porque algumas pessoas fazem aproveitamento, tal qual a UESA também aqui fez aproveitamentos, não é? Aproveitamentos onde ela conseguiu mais ou menos entrar para atingir alguém, não é? Todos ali fizeram por aproveitamentos, todos ali, mesmo o podcast fez também por aproveitamento. Se não quisesse fazer por aproveitamento, teria que dar mais tempo à senhora, teria que dar tempo à senhora. E eu vou reparando também aqui nas redes sociais, não é? Algumas críticas de algumas mães, não é? Direcionando aqui a crítica para a mãe do Manu Chaba. Não é? Muitas dessas críticas devem ser também bem delineadas, sem falta de respeito, para a senhora saber impor a sua crítica, para não atingir tão baixo, não é, a mãe do Manu Chaba. Eu sei que todos nós temos perdido aqui o norte com relação aqui ao respeito, não é, as perdas, com relação ao respeito de como nós temos levado a vida nos óbitos, não é? Como é que nós temos tratado as pessoas em momentos esses, não é? Como estes, nós estamos a fugir, não é, exatamente daquilo que não é importante, não é? Nós estamos a falar aqui de um jovem que passou, um jovem que fez a sua história, um jovem que deixou marca. Estamos a falar aqui de um jovem que deveria, não é, que a família deveria se salvaguardar um bocadinho, não é? Por isso é que eu falo o que eu falei aqui com relação aqui, não é? A forma em que nós levamos o luto, não é? Quem sabe, temos várias formas de levarmos o luto, não é? Dos nossos parentes, não é? Temos várias formas de como ultrapassar esse momento. Sabemos nós que a dor não acaba, não é?
Nós não esquecemos, quando passamos por esse processo, temos sempre lembranças boas e más, difíceis e não difíceis, não é? Nós temos, às vezes passamos por N situações como depressão, não é? E por aí fora, não é? Passamos por N situações, não é? Então é preciso termos muita atenção, não é? Quando se fala de perda de alguém, devemos respeitar. Quando não é também a nossa família, devemos respeitar, não é? Quando nós falamos, quando se falou aí, não é? Com relação aos direitos autorais, existe vias e formas de como a mãe recorrer, não é, a essas questões judiciárias, não é? Não era da autoria daqui da menina falar sobre os direitos autorais. Eu creio que a mãe sabe, não é? Sobre os direitos autorais, ou faz ideia do quanto a música ou as músicas do filho, não é, tem dado muito dinheiro, não é? Então é preciso procurar advogados esses na hora certa, advogados bons que possam, não é, que possam tomar conta deste caso, que é um advogado, não é? Quem sabe, né? Quem sabe, não é? Nós às vezes queremos apedrejar muito, não é? Aqui o tutor do miúdo, não é? Será que a mãe já fez questão? Mas também ainda é cedo, não é? Também ainda é muito cedo, não é? Se calhar até o tutor está à espera que os familiares se posicionem, não é? Diante dessa situação, não é? Se calhar até o tutor ainda não está a dar tempo para que então depois a família possa, não é, se beneficiar desses direitos autorais, não é? Porque envolve muita coisa, envolve trabalho, não é? Envolve aqui parcerias, e através dessas parcerias, não é? Deve-se conversar, não é? Porque envolveu muita gente. Quando se fala de pessoas essas, não é? Quando se fala de agente, não é? Agente envolve muitas pessoas, não é? É como se fosse uma empresa, é preciso conversar com outras pessoas que estavam envolvidas no projeto. Então, muita calma ainda nesta hora com relação aqui aos direitos autorais, porque vamos ter muitos assuntos para poderem ter nos vossos podcasts com relação aqui, onde é que se os pais já recebem, não é, os direitos autorais, e soubemos nós, afinal, que ela tem filho. Não é? Já que tem filho, uma certa parte vai para a mãe, uma certa parte vai para o filho. Não é? Então, muito cuidado, não é, quando nós estamos aqui a discutir sobre os direitos autorais de quem deixou um filho, de quem deixou os pais. Não é? É preciso termos cuidado. Quem deve tratar disso tudo é o advogado. Eles têm que ter advogado para que os advogados possam, não é, arranjar aqui solução para a resolução deste mesmo problema. Não são as terceiras pessoas que devem entrar dentro do assunto, não, mas tem que ser os familiares a tratar, os familiares junto do seu tutor, para poder então tratarem destes mesmos assuntos, não é? O luto é um processo difícil, é um processo complicado, é um processo longo, não é? Envolve muitas situações, como, não é, a dor da perda, não é, o isolamento, não é, a vontade de não querer, não é, estar, não é, com pessoas. Envolve muita coisa. O luto é muito vasto. Então vamos lá entender um bocadito a situação da mãe. E quando as mães angolanas vêm diante das suas redes sociais, porque eu estou a acompanhar tantas aí, umas com falta de respeito, outras nem tão pouco, não é? Quando algumas mães venham fazer desabafo, não é, ou criticar essa mãe, algumas também têm razão, porque é preciso, ainda é momento de recolha, não é? É tão cedo, não é? Quem sabe, pelo menos 6 meses, vai até os 6 meses, não é? Não se empolguem muito, já que dizem que tem muitas ajudas, não se empolguem ainda muito, né?
E eu quero corrigir um bocadito aqui a mamã. A mamã, né, por algumas falas dela, porque muitas delas, não, a mãe dela esteve muito serena na entrevista, mas que não sei o quê. Muito cuidado quando nós nos sentimos já uma estrela, porque quem foi estrela aqui, mamã, é o teu filho. Quem foi famoso ou figura pública, que é o teu filho, não a mamã. Então a mamã fica mesmo no teu lugar. As pessoas vão te reconhecer como mãe do Mano Chaba, não é? Porque este mundo aqui, quando as pessoas às vezes se empolgam tanto com esse mundo ali, começam a perder mais ou menos a noção do que é esse mundo da fama. Quem era a estrela aqui, quem era, não é, conhecido aqui, o famoso, ou então, não é, quiçá, figura pública é o teu filho, não a mamã. A mamã fica mesmo lá como mãe do Mano Chaba, e vai ser muito mais respeitada como mãe do Mano Chaba, não como figura pública, porque figura pública, nós às vezes, não é? Precisamos mais ou menos entender o que é ser figura pública, o que é ser famoso, o que é ser, não é, estrela. Nós precisamos começar a meter bem aqui os pés na terra. Eu sei que vai ser difícil, não é? Eu sei que as pessoas conhecem-te como mãe do Mano Chaba, que é complicado, não é? Porque ele deixou muitos seguidores, os seguidores vão estar sempre, não é, a lembrar dele, vão te respeitar como mãe do Mano Chaba, não como uma estrela, não como uma figura pública. Mamã, desce um bocadito para baixo, não é? Desce um bocadito para baixo, porque muitas destas que se dizem figura pública, olha, nem tem noção do que é figura pública, nem tem noção do que é uma estrela, nem tem noção do que é uma diva, não é? Existe muita coisa aqui para se desvendar no meio desse estrelismo, dessas figuras públicas, não é? Quando nós falamos sobre figura pública, nós temos que começar a refletir um bocadinho o que é figura pública, não é? Soubemos nós que o Mano Chaba faleceu há 2 meses, então é preciso ter muito cuidado, não é? Ter atenção no que estão a fazer com a mãe do Mano Chaba, não é? Tentar mais ou menos protegê-la, não é? Mas é protegê-la, não meterem a senhora em perigo, porque há certas situações, não é, que acontecem, acabam por meter em perigo a própria senhora, não é? Por causa dessa pressa dos demais, não é? Eu vou assinando também aqui algumas pessoas, quem quiser fazer parte desta live, não é? Quem quiser dar o seu parecer com relação a esta live que eu trouxe aqui hoje. Hoje vim com uma live diferente, não uma live que fala sobre política, mas que fala sobre a sociedade nos dias de hoje, quem nós somos, para onde nós vamos, não é? O que nós somos exatamente, o que nós temos perdido como sociedade, não é? São N situações aqui que carecem de muita atenção, não é? Carece do nosso tempo, não é? Para que então nós possamos aqui debater. E temos aqui praticamente as perguntas. Eu já não entrei mais aqui nas perguntas que foram feitas pela UESA, mas eu encontrei aqui, não é, perguntas essas que deveriam não ser feitas, não é? Não digo que o podcast não foi um bom podcast, mas a senhora aqui precisava separar mesmo as coisas, não é? Poderia até dar tempo a tempo a senhora para não expor tanto, não é, a mãe do Mano Chaba, porque é muito cedo, não é, para ela estar ali, não é? Quanto à questão das ajudas, eu digo assim, às vezes nós quando falamos sobre ajuda, não é, nós não imaginamos quem são essas pessoas que nos ajudaram, nós não soubemos, não fizemos ideia quem são essas pessoas que ajudaram. Né? Às vezes o tutor usa outras pessoas para poderem aparecer, porque ela ainda também não conseguiu ultrapassar, porque é muito cedo. Para ultrapassar a morte do Mano Chaba é muito cedo, não é? É muito cedo. Então, eu espero que
cada um, não é, dessas pessoas possam fazer um exercício profundo, não é? Dar tempo a tempo para que o tutor possa se recuperar. Vocês também não sabem se ele precisa de ajuda de algum especialista. Vocês não sabem se ele precisa de um apoio esse moral, não é? Em momentos esses isolados, vocês não sabem, não é? Então, é bom, às vezes, quando as pessoas, não é, começam a refletir um bocadito, não é desta forma, querer julgar sem que possa saber exatamente, não é, o que o tutor tem feito, o que ele já fez, não é, o que ele tem feito por detrás, não é, desses telefones, por detrás das câmeras, não é? Vocês não sabem quais são os espaços que ele tem tomado para que, não é, a família possa saber mais sobre, não é, esses tais direitos autorais, não é? Eu sigo aqui também, eu estou a seguir aqui exatamente os pontos em que a UESA foi fazendo diante do seu podcast, não é? Com relação aqui à crítica, por isso que eu não quero falar também aqui sobre, não é, o nome da própria pessoa, porque é desnecessário, porque muitas das pessoas que vão assistindo aí vão perceber exatamente, não é, de quem eu estou a falar, não é? E temos aqui esta fala da própria UESA: quem não ajuda, não critica, não é? Não, e é tão complicado quando alguém não é, se mete neste lado de querer passar, não é? De querer passar, não é? Como é que eu vou dizer? Por cima de quem ela não conhece. Se conhecem pessoalmente, isso já não é o meu problema, mas conhecer o trabalho que se tem feito por detrás, depois da morte do seu pupilo, não é? Com relação aqui, o cedo ou tarde, não é, da presença da mãe, não é, é muito cedo mesmo, mãe, é muito cedo, não espero que, não é, daqui em diante não esteja assim tão exposta ainda, porque é desnecessário, não é? É mesmo isso que muitas das pessoas disseram, que não era o momento da mãe estar nos podcasts, nas televisões, dar a cara, poderia estar mais recolhida. Recolhida não significa estar, não é, estar isolada de todo, não, mas recolhida, não é, ao lado dos seus parentes, dos seus familiares, não é, de quem você mais ama, não é de quem você não conhece, porque há muitos que vão lá só, não é, para poderem recolher aqui algumas informações, e que muitos fazem isso. Eu vim cá falar aqui mesmo sobre o desrespeito perante a perda durante o luto, não é, das pessoas. É preciso que as pessoas comecem a aprender a respeitar o momento de luto de cada um. O que é que significa o amor? Não é? Será que nós temos confundido aqui o amor com bens materiais? É claro que sim, tem se confundido aqui o amor com os bens materiais, né? Por isso é que eu digo, em tempo real, nós não temos tempos para nada. Quando os nossos precisam, nós não estamos ali. Nós temos pressa, de apanhar o transporte, nós temos pressa para ir trabalhar, nós temos pressa quer dizer, temos pressa para tudo, mas não temos pressa para cuidar dos nossos, de prestar atenção nos nossos. Nós temos pressa para tudo. Pressa para tudo. Para onde nós vamos não é, com tanta pressa? Para onde nós vamos com tanta pressa? Nós temos pressa para tudo. O que é o gesto solidário? O gesto solidário, não é? O que é ser solidário? Ser solidário não é ser, não é ser campeão na disputa da solidariedade.
Não é ser campeão na disputa de quem dá mais. Não é ser campeão na disputa de quem aparece mais. Entenderam? Por isso é que eu trouxe aqui esses pontos para as pessoas poderem entender um bocadito. Como nós estamos a lidar com as perdas. Nós estamos a lidar com as perdas de uma forma essa desastrosa, não é? Ultimamente tem-se feito aqui muito aproveitamento por detrás das perdas, tem-se feito aqui, não é? Tem-se feito aqui alguns abusos por detrás também dessas perdas, não é? Tirar proveito delas, mesmo, não é? Em situações essas que não deveriam ser, não é? Os desafios de quem dá mais. Existe também desafios de quem dá mais. Quem dá mais, quem dá mesmo menos, quem apareceu, quem não apareceu, não é? O que tem feito, não é? Isso tudo estamos a ver aqui na sociedade atual angolana, não é? O que é um luto? O luto é um processo diferenciado, não é? Cada um, não é? Passa o luto do jeito que quer, não é? Uns por lembrança, outros por partilhar com outras pessoas, outros, não é? Quem sabe, outros até para passarem um luto carecem mesmo de um especialista, não é? Carecem do amor da família, não é? Carecem de pequenas, como é que eu vou dizer, muitos desses também para passarem um bocadito o processo de luto precisam se ocupar em pequenas atividades, não é? Precisam também de fazer algum exercício ali, como, não é? Yoga, para quem gosta de yoga, para quem gosta de pequenas atividades, não é? Exercitar a mente, ler um bocadito, fazer lembranças, não é? Recordar os momentos, cada um faz do jeito que quer, não é? Existe muita coisa que cada um de nós deve, não é? Saber como é que nós devemos passar o nosso luto, não com pessoas essas que às vezes, não é? Não são tão importantes para a nossa vida. Os desafios perante a sociedade, não é? Como é que nós temos encarado aqui a nossa sociedade angolana? Muito complicado. Temos uma sociedade esta destruída em todos os campos, cultural, não é? E por aí fora, principalmente na cultura, principalmente, não é? Principalmente na cultura, principalmente nos nossos hábitos, costumes familiares e por aí fora. Nós estamos de uma forma desorganizados em todos os campos, né? Falar da vida do outro não é, tornou-se ultimamente, não é, um desafio, não é? Poderia eu estar a falar aqui de outros assuntos, poderia, mas hoje exatamente escolhi isso para que as pessoas então possam saber exatamente, não é, que existem muitas situações que cada um de nós é aquilo que eu já teria dito, né? Como lidar com o luto, não é? Buscando apoios, não é? Vivências, partilhar emoção, partilhar com amigos e familiares algumas histórias, algumas vivências, tanto quanto, não é? Profissionalmente, não é? Tanto quanto na saúde mental também, meditação e por aí fora, yoga, passatempos, não é, saudáveis, manter a memória dele, não é, em homenagear. Por isso que eu disse, por isso que eu estava a falar sobre homenagear, porque não é mamar, porque não mamar. É entrar em contato, ter mais contato com
como é que eu vou dizer, com o tutor do teu filho, não é? Partilhem momentos, quem sabe, não é? Poderá sair outras músicas bonitas, não é? Quem sabe, não é? Partilha esse momento com os amigos do teu filho, do teu filho, não é? Aproveita, não é? Criar laços, porque, não é? E aproveita também fortalecer mais contacto, não é? Não venha nestes podcasts, não é? Tentar, não é? Se queixar, não é? Porque não sabe o que ele faz, não sabe o que ele tem feito por detrás, não é? O que ele está a pensar exatamente, não é? O que ele poderá fazer exatamente, não é? Quem sabe às vezes tem projetos esses que o teu filho deixou, ter mais contato com ele para que então possam partilhar, não é? Estas vivências, não é? Como é que eu vou dizer? Para poder partilhar essa riqueza, não é, das músicas que o teu filho deixou, porque as músicas dela é uma riqueza, não é? Muda a consciência de cada um, não é? Mudou a consciência, mexeu com a estrutura, mexeu com a estrutura dos jovens, não é? Das crianças, procura mais ou menos preserva muito bem, não é? Não se deixa levar por esses programas, porque os programas vão e vêm, não é? Quem sabe, não é? Vai haver outros programas, não é? E os programas sempre vêm e vão, e as pessoas também vão mudando, então presta atenção a isso, não é? Presta atenção a isso, que é importante fazermos esse pequeno exercício, né? O luto é um processo, é uma passagem, envolve muitas emoções, como por exemplo, negação, raiva, depressão, não é? Aceitação, barganha. O que significa barganha? Barganha é marcada por um desejo de reverter a situação, mas ninguém consegue reverter a situação, ou aliviar a dor, não é, da perda, a perda daquele que nós mais amamos. Também inclinar-se nas promessas, orações, não é? Buscando forças superiores, cada um vai buscar do jeito que quer, forças superiores, não é? Esperança de amenizar essa dor, não é? Então, já que a mamã é alguém que cristã, não é? Faça orações, debruça-se em algumas, quem sabe, há quem é de promessa, debruça-se em algumas promessas para poder amenizar essa dor do nosso pequenino, não é? Do nosso pequenino, não é? E tem muita coisa aqui que as pessoas podem se aplicar em momentos esses de isolamento, não é? São em situações aqui. Esse processo, às vezes, não é? Às vezes também são experiências essas que começam quando se perde alguém, não é, da nossa família, tanto quanto um filho como um irmão, não é, alguém próximo. Por vezes são experiências essas individuais. Então, por isso é que eu falo muito aqui não é? A mãe ainda deveria se recolher, porque essa experiência é só mesmo vossa, entre famílias, não é experiência essa, não é? De pessoas essas que não fazem parte da nossa família. Poderia até ser, mas não é? Dificilmente, não é? E é mais ou menos isso, também tem impactos aqui, não é? Impactos na vida, não é? Na vida pessoal,
não é? Na dinâmica familiar e social também, por isso é que nós estamos a ver aqui, não é? Existe uma dinâmica aqui também social, onde o mesmo Mano Chaba estava envolvido, mas é preciso se recolher ainda um bocadinho, não é? Ah, o luto não tem um tempo. Como lidar com o luto? Como lidar com o luto? O luto não tem. Como lidar com o luto, não é? Será que o luto tem um tempo determinado? Não tem um tempo determinado. O luto não tem um tempo determinado. Não tem. Luto, perda. Também tem a ver, às vezes, com perda não é, de emprego, relacionamento. Dentro do luto, não é? Há casais que, não é? Há famílias que se separam na totalidade, mudanças essas na saúde psíquica, mental, não é? E por aí fora, na vida também. E por aí fora, por aí fora. Temos também aqui, não é, o significado transcende a tristeza, não é? A tristeza, emoções, e não sei o que, raiva, e não sei o que, isso tudo já falei, né? São várias situações aqui que nós passamos, mas é preciso, que eu já passei por isso, distante, perto e por aí fora, já passei por N situações que é muito complicado, muito complicado. Os sintomas da dor, não é? Da dor da perda. Tristeza, choro, raiva, culpa, ansiedade, problemas de sono, mudanças físicas e no conceito também social, isso faz parte de tudo isso, não é? Então precisamos nós de começar a nos organizar, começar a respeitar mesmo o processo de cada um, não é? Levar a sério quando esses casos, não é? Não invadir muito a privacidade de quem perdeu, não é? O seu filho, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu marido, não é? Como a tal, não é? A tal Weza, não é? Teve no seu processo, não é? Como é que ela enfrentou quando estava a ser criticada, porque ela também falou aí sobre as críticas, não é? Sobre as críticas feitas, não é? Sobre algumas situações até também que passaram também nas redes sociais com base, não é? Alguns boatos de que a mãe perdeu filhos, que por sua vez não seria jogador e não sei o que, e ela desmentiu isso, mas também não era o momento dela vir desmentir, porque não há justificação nenhuma, só ela sabia o que estava a fazer exatamente no momento, não é? Só ela, no momento é que poderia dizer exatamente se é verdade ou mentira. Ela falou também ali da questão, não é, dos boatos que as pessoas teriam dito com relação aqui, não é, ao assalto. Ainda bem que não aconteceu nada, também não foi com ela. Então vamos mais ou menos nos focar, não é, naquilo que é nosso, respeitando mesmo o processo. Precisamos de resgatar, não é, os nossos hábitos e costumes, respeitando o luto. Cada família é uma família, não é? Cada clã é um clã. Então devemos respeitar os parâmetros, não é? Durante a morte. Vamos começar a respeitar, meus senhores. Se vocês são figuras públicas mesmo de verdade, então começam a meter a vossas cabeças a funcionar, não é? Começam a trabalhar com base a situação em que a sociedade vive, não é? É complicado viver num país onde, não é, a cultura não é respeitada, onde a cultura não é valorizada, onde a hora da morte não é respeitada, onde o luto das pessoas não são respeitadas, onde as pessoas não respeitam, não é? Onde as pessoas não respeitam a dor, não é? É tão complicado. Não sei se quem quiser participar, entrar e dar o seu ponto de vista com relação a esta situação, porque é um assunto sobre sociedade. Não tem nada a ver com fofoca aqui.
é um assunto que tem a ver com a nossa sociedade nos dias de hoje. Como é que nós estamos, não é? Como é que nós estamos, não é? É um assunto que cada um de nós pode fazer, é mesmo blá blá blá, não é? Quando se toca aos outros, é mesmo blá blá blá. Porque eu só vou usar hoje essas pessoas, só os burros é que usam esses blá blá blá, ok? Então, por isso temos que prestar bem atenção que tipo de sociedade nós somos, quem nós somos, para onde nós vamos, para onde é que nós estamos, não é? Qualquer coisa as pessoas querem usada, não é? Querem usada, não é? A senhora Modesta bateu a testa na festa. Qualquer coisa as pessoas querem usar para fazerem aproveitamentos sem perceber que nós estamos a prejudicar, não é? Estamos a prejudicar os outros, não é? Falar sobre o luto, não é importante, não só fofoca, não é? Falar sobre a forma em que estamos a fazer ou a levar a vida de certas famílias, não é? É importante, não é? Para que a sociedade possa mudar, para que a sociedade possa, não é? Mudar a forma de pensar, a forma que nós temos feito nos óbitos. É uma vergonha total quando nós olhamos nos óbitos, não é? Em Angola, o que é que fazem nos óbitos, não é? Desrespeitando, não é? A memória de quem foi importante para nós, não é? Muitas das pessoas acham que vão reverter a situação das famílias que morreram com dinheiro e ninguém consegue reverter as situações com dinheiro, não é? Tem que ter cabeça pensante, pensar o que eu estou a fazer exatamente. Será que eu estou, não é, a sujar a memória do meu filho? Será que eu estou a sujar a memória do meu pai? Será que eu estou a sujar a memória dos meus avós? Será que eu estou a sujar a memória de quem eu amo? Não é? Fala-se muito sobre o amor, mas nós temos atropelado, não é, essa sigla amor. O que é o amor? Não é? Como é que nós olhamos, não é, a outra pessoa, não é, em momentos esses, não é, de dor, não é, quem nós somos? Por que não se meter um bocadinho no lado de alguém que está a passar por algumas dificuldades? Não é? É preciso começar a aprender também a se meter no lado de quem está a passar por necessidade. Não fazer de modos em que as pessoas possam, não é, fazer aproveitamento, porque o que nós estamos a ver aqui é que as pessoas estão a usar, não é? Estão a usar a mãe do Mano Chaba para poderem atingir, não é, certas pessoas que têm os seus desafios. Isso não tem que acontecer. Nós temos que começar a mudar a forma de agir, a forma de pensar, não é, saber separar os assuntos em momento certo. Por que não fazer esse apoio de outra forma? Não é? Porque não é falar com seus parceiros de outra forma, não é, fazer chegar os produtos de outra forma, não é? E é assuntos mesmo para a gente falar, sim, é assunto para a gente falar, não é? Começarem a respeitar o luto das pessoas, começarem a respeitar a família dos outros, não é? Começarem a respeitar, sim, dar tempo a tempo para que as pessoas possam recuperar sem que haja, não é? Sem que haja intrusos, porque ultimamente o que nós estamos a fazer em Angola, não é, o que está a passar em Angola, não é, é muito triste. É muito triste por quê? Porque os óbitos se tornou fonte, não é? Fontes essas de ganhar alguma coisa, não é? De ganhar visibilidade, não é? Fazer aproveitamentos em momentos esses que não deveriam ser, não é? E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade, não é? A nossa sociedade está doente, a nossa sociedade precisa de ser resgatada, não é? Eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que muitas das pessoas não gostam de ouvir isso,
não é? Nós achamos que os óbitos, ou quando alguém morre, é o momento certo de fazer o seu estrelato. Não é o momento das pessoas fazerem os seus estrelatos por cima de quem morreu. Não é. Não é. Não é se os mesmos não é, quisessem ajudar, não é, teriam a ajudar o rapaz enquanto ele estava vivo. E isso também acontece no seio das famílias. Quando alguém precisa, não é? Quando alguém recorre em alguém para ir pedir ajuda, essas pessoas nunca têm. No momento da morte, essas pessoas aparecem com os melhores carros, com os melhores fatos. Quem é o tio que dá mais? Quem é o tio que trouxe as 20 caixas de peixe? Quem é o tio que trouxe os 50 ou os 10 sacos de fuba? Quem é o tio que trouxe as melhores grades aqui no óbito? Isso tem que começar a acabar. É tanto quanto neste meio dos famosos, não é? Existe uma disputa cerrada por cima de quem, não é? De quem não deveria ser, não é? E quando eu falo aqui com relação a essas disputas, não é só estes cantores, esses famosinhos, não, até políticos fazem isso. Até os políticos, eu acompanhei exatamente o óbito do Mano Chaba, onde os partidos políticos apareceram com os seus com as suas camisolas partidárias, com os seus chapéus partidários, onde exibiram ali, não é, coisas que não deveriam exibir, onde deram também os seus depoimentos com câmaras à frente. Isso tem que acabar. Nós estamos a perder o norte. Nós estamos a perder o respeito de quem a gente deveria respeitar. Não é a nossa família. Nós não conhecemos, não podemos ir em diante sem que a família se chegue primeiro. E o que nós temos acompanhado aqui são pessoas, essas às vezes, que não fazem parte da nossa família e querem passar a dianteira como se fosse, não é, pessoa esta pertencente ao clã, não é? É um desrespeito total, junto da família, junto da sociedade. Nós queremos normalizar isso como se fosse, não é uma coisa normal, fazer como se fosse uma coisa normal, não é? Independentemente da proximidade que tu tiveres com essa pessoa, quando esta pessoa tiver família, nós temos que dar um passo atrás para dar espaço à família, não é? Para fazer com que a família esteja ali, não é? Entre clã, não é? Nós não temos que invadir a privacidade, nem os problemas de pessoas que a gente não conhece, não é? E isto tem acontecido, sim, no nosso país. É complicado, é triste, é vergonhoso, não é? Rafael, baixa-me só um bocadito a esse teu barulho do youtuber, se faz favor. Não é? É vergonhoso, quando alguém não faz parte do clã e queira passar à frente, não é? Como se fosse, não é? O problema da sua família é muito feio. É muito feio. Isso também faz parte da educação de cada família, não é? Faz parte da educação, não é? Da cultura, não é? De cada família. Você que é angolano, você que é africano, não é? Vamos começar a nos posicionar, começar a respeitar os momentos alheios, não é? Não significa que nós não podemos nos meter no lugar de alguém que perde o filho, mas precisamos nós, não é? Nos manter num sítio que é nosso e deixar espaço para que a família possa resolver a sua situação, não é? É uma vergonha total, sim, é uma vergonha total para todos nós, não é? Porque aquilo que tem acontecido em Angola é muito feio, está a ser feio, está a ser complicado, está a ser desastroso, onde as famílias não têm espaço, não é? Onde as famílias têm sido, não é, invadidas por terceiras pessoas, não é? Sem perceber, não é, que não é o seu espaço, então deixa que a família resolva, não é? Quando eles precisarem de um amparo, eles vão ter contigo,
não é? Eles vão telefonar, vão te chamar, não é? Vão pedir ajuda, não é? Não é você se intrometer diretamente nos assuntos que não são, não é, teus, não é? Quando nós falamos aqui sobre os direitos autorais, não é? A própria família deve procurar um advogado, não é? Entrar em contato com as pessoas que tiveram, não é, a trabalhar com o filho para poder entender, não é, em que pé estão, o que é que devem fazer, não é? Por isso é que nós também temos, quando as coisas não estiverem a ir muito bem, temos tribunal, podemos levar os assuntos no tribunal, não é, diante de um advogado, não é, ter um representante que possa representar ou que possa, não é, levar em frente esse processo, não é? Não é as pessoas quando já têm os seus desafios acabam por misturar assunto, não é? Quer dizer, é a minha oportunidade de eu estar aqui, já que eu tenho problema com essa pessoa, então esse é o momento certo de eu poder, não é, dedurar aqui essa pessoa, não é? É medindo força, às vezes com quem você não sabe qual é a força que essa pessoa tem, não é? Tu começaste agora no teu podcast, se foca no teu podcast, não entra muito aí nos desafios de quem tem público, de quem tem poder de dizer alguma coisa com relação, não é? Com relação ao trabalho ou à proximidade que ele teve com o próprio Mano Chaba, não é? Porque ele em tempo real teve ali, não é? Teve ali nos momentos difíceis, não é? Quando ele mais precisou, então, não é? Não venham fazer coisas que depois poderão se arrepender, não é? No futuro, não é? Tem que dar graças a Deus porque teve um tutor, não é? Ali, não é? Teve alguém que abraçou, teve alguém que lhe tirou de baixo para que ele pudesse se sentir, não é? Apoiado, para que ele pudesse concretizar o seu sonho de tão esperado. Então não façam isso, não é? É preciso entender, é preciso que haja também respeito perante as famílias, o luto, respeitem o luto de cada um, respeitem as famílias, não é? Respeitem, por isso nos anos atrás, antes da gente falar sobre seja que coisa fosse, nós pedíamos licença, não é? Para poder intervir, posso intervir, dá-me licença, não é? Hoje em dia nós perdemos tudo isso, não é? Nós queremos se intrometer como se fosse, não é, alguém que faz parte do clã, alguém que faz parte dessa família, não é? Nós queremos achar que senhor MIB, queres falar do combustível? Fala tu. Tá à espera de que abre o seu live e fala tudo do combustível. Fala tu, porque tu se entraste aqui quando? Tu costumas a me ver a falar de quê, afinal? Queres falar do combustível? Eu não falo de famosos, estou a falar da questão social, da sociedade. Sabes o que é sociedade? É onde tu estás inserido. Se tu se sentes inserido nessa sociedade angolana, então fala do combustível. Fala do combustível. O que é que tu estás à espera? Fale do combustível. Hoje, exatamente, estou a falar aqui com relação à forma em que nós invadimos, não é, a privacidade de certos clãs, não é? A morte. Estamos a desrespeitar as famílias, estamos a desrespeitar, não é? Não conseguimos... Eu agora vou prestar bem atenção no que estás a escrever aqui. Eu não falo de qualquer coisa. Eu seleciono os assuntos que eu vou falar. Entendeu? Se tu achas que é tanto tempo, fala tu, sobe lá para falar do combustível. Não esconde a tua cara. Fala. Se tens TikTok, sabes como você subir aqui em cima para poderes falar, né? Venha falar sobre o combustível.
né? Tem espaço. Eu já disse que aqui temos a janela para tu falar. Sobe, faz o pedido. Então é preciso que cada um de nós. Por isso é que cada um de nós tem que saber, não é, onde é que nós estamos a nos meter, não é? Não é de mal nenhum as pessoas se disponibilizarem para poderem ajudar, mas é preciso saber, não é, em que momentos nós devemos ajudar, não é? Em que momento nós devemos tirar alguém que está a cumprir o seu luto, não é? De tão pouco tempo, não é? Carece sim de muita atenção. Nós queremos normalizar as coisas, achar que tudo é normal, não é? Nós queremos achar que tudo vale. Senhor Francisco quer debater o quê? Quer debater o combustível? Tu estás aí com as tuas redes sociais, abre a sua câmera, vai fazer a live para debater sobre o combustível. Ok? É isso que tens que fazer. Ontem falei sobre políticas sociais. Hoje estou aqui a falar sobre as questões sociais e cultural, não é? Do nosso país, que é Angola. Sociedade, não é? É o que muitos não sabem o que é a sociedade. De que lado nós estamos, não é? Quem nós somos? Que tipo de sociedade nós somos? Não é? Hoje estou aqui a falar sobre este assunto, tem a ver com a sociedade, cultura, hábitos e costumes, tradição. Não é? Nós temos atropelado aqui a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos costumes, não é? Quero eu dizer assim que cada um de nós pode falar sobre esses assuntos, cada um de nós podemos sim abrir as nossas câmeras e dizer aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós vamos vendo, não é? Diante da sociedade onde nós estamos envolvidos. Eu me sinto inserida nesta sociedade. Então, deu-me aqui a vibe de poder eu falar sobre... Eu não estou aqui a falar de famosos, entenda. Busca um bocadinho aí, não é o tema do que eu estou a falar. Estou a falar sobre o desrespeito, não é sobre quem perde o seu filho. Eu estou a falar do desrespeito sobre, não é, o momento da perda, sobre a dor, não é? Que tipo de sociedade nós somos, quem nós somos, para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos, o que é que nós temos aprendido, não é? Diante dessa mudança repentina, não é? Com base aos costumes, com base, não é, a nossa posição, com base, não é, e por aí fora. É mais ou menos isso, não é? Eu sei que muitas das pessoas têm dificuldade, têm um déficit de não perceber certos temas. Eu sei que muitos têm déficit, não é, de fazer mudanças essas de tema, acham que só existe um tema onde as pessoas devem debater, não é? No meu caso, eu tenho a possibilidade, não é? Tenho a possibilidade de poder, não é, fazer a minha mente rolar e pensar em vários temas. Por isso é que eu estou aqui para poder falar sobre vários temas. Não sou uma especialista, mas consigo mais ou menos fazer aqui, não é, diferenciados lives para que as pessoas então possam também intervir, não é? Dando aqui a sequência deste tema, não? Eu vou estar aqui, digo já, vou estar aqui com diferenciados temas onde vou abordar certas situações. Quem sabe amanhã estarei aqui para poder falar sobre, não é, as questões que está a acontecer exatamente cá em Portugal com relação, não é, com relação, não é, aqui algumas famílias ou algumas pessoas que estão a perder os seus filhos, não é? Muitas dessas pessoas estão a ser denunciadas, estão a ser recebidas os seus filhos. Temas esses sobre sociedade onde nós estamos inseridos.
No meu caso, eu estou inserida em duas sociedades, sociedade angolana e sociedade portuguesa, então me dá o aval total de eu poder falar aqui de vários temas. Não é? Quero falar dos combustíveis, combustível, não só combustível, quer dizer, só um reparo aqui, vocês querem falar sobre o combustível, mas não querem falar sobre a pandemia. Vocês não estão a falar sobre a pandemia, pois não estão a falar sobre a pandemia da cólera, ainda não terminou, ainda temos aí a pandemia de cólera que está a assolar as famílias, ainda temos a pandemia da cólera, onde não estamos a ver os tais que estão com vontade de bater aqui o caso ou assunto sobre o combustível, não é? O combustível, o que eu acho, muitas dessas pessoas que estão a falar aqui sobre o combustível são pessoas essas particulares que têm os seus carros em particular, não é, que querem que os outros é que debatam os assuntos do combustível. Quanto à questão que envolve morte de vários angolanos, não é, dos cidadãos comum angolano, ninguém fala, todo mundo a tapar aqui a peneira. Então é preciso começarmos a abrir aqui as nossas mentes para, não é, termos a possibilidade de debater na profundeza todos esses assuntos que acontecem na sociedade, principalmente na sociedade angolana, né? Muitas dessas pessoas que estão a falar sobre o combustível são pessoas singulares, são pessoas particulares, não é? Ou são pessoas essas que têm os seus carros em particular privado e eles não falam sobre os combustíveis e querem que os outros é que têm que falar sobre o combustível, não é? Por que não fazer diferente? Você que tem o teu carro em particular, por que não você apoiar as pessoas que estão a passar por necessidade? Por que não você pegar o teu carro, apoiar as famílias que estão a passar, não é, por momentos esses de pandemia? Por que não tu pegares o teu carro, não é, ir para o mercado, comprar alguns medicamentos para poder apoiar essas famílias? Como os materiais de segurança, não é? Como os produtos esses de higiene, como o soro. Temos muita gente a passar por N situações e vocês não falam. Quero dizer, o do combustível vocês querem falar, mas a cólera ninguém quer falar. Não querem falar por quê? Não é? Como é um assunto que envolve toda a sociedade, ninguém quer falar, mas como o combustível envolve pessoas essas em particular, não é? Procuram boca de aluguel para poderem falar sobre os combustíveis, não é? Os combustíveis eu vou falar mais tarde, depois de todo mundo parar de falar sobre o combustível, eu vou estar aqui para falar sobre os combustíveis. Temos muito assunto para se falar: sociedade, cultura, bem-estar social, costumes, tradição, família. Como é que nós olhamos as famílias nos dias de hoje? Famílias essas destruturadas, famílias essas destruídas por causa de certos comportamentos, por causa de certos abusos, por causa de falta de coerência de muitas das pessoas. E é isso que eu estou aqui a falar. Não vamos normalizar, não é, comportamentos como estes, não é, para que as pessoas possam ajudar certas pessoas. Não devem haver disputa, quem paga, quem não pagou, quem deu mais, quem tem feito as visitas, quem não fez as visitas, quem não é. Quero dizer que as pessoas não podem achar que, não é, para ser ajudado só tem que ser dinheiro ou bens materiais. Em questões essas também espirituais, também as pessoas precisam serem ajudadas em questões essas espirituais, em questões essas religiosas, em questões essas de saúde, como psicólogo, psiquiatras. As pessoas, existem várias formas de poderem ajudar, não só com bens materiais. Temos uma criança que ficou, que precisa também ser
protegido, porque muitas das pessoas, não é, querem também agora, não é, meterem as suas garras por cima dessa criança, não é? Saber mais sobre essa criança. A criança não é o momento certo para a criança estar na boca das mídias, não é o momento certo. Não é o momento certo dessa criança estar logo na boca das mídias, não é? Porque se uns acusam os outros de querer surfar ou ter like por cima, não é? Os outros também estão a fazer a mesma coisa, porque aqui há uma disputa. Aqui há uma disputa, quem dá mais, quem foi primeiro, quem não foi primeiro, se quem mesmo deu a casa, quem participou, quem está por detrás, quem não está por detrás, o que já fizeram, não é? Que dia é que fez, não é? E esta pressão que foi feita, porque ela, a mãe do Chaba foi pressionada para que ela pudesse tipo, estar aqui nesse programa. Foi uma pressão, não é, onde ela não conseguiu, não é, se conter. Foi uma pressão, não é? Que está feio, está. Ultimamente as mães estão a pensar o quê? Estão a pensar o quê? É o dinheiro que fala mais alto. As ajudas vão ter sempre, independentemente da quantia, não é? Da quantia ou da ajuda, não é? Que vier, não é? A ser dado, não é? Marca sempre a diferença. Qualquer tipo de ajuda, nem que for 1 euro, 5 euros, faz sempre a diferença. Mas é preciso também que cada um de nós façamos aqui, não é? Análises esses com base também, não é? Com base ao respeito das nossas famílias. Temos que respeitar também a memória de quem se foi. Temos que respeitar também a memória de quem nos foi importante. Temos que respeitar a memória, ou temos que respeitar o espaço, não é? Ou o clã onde esse jovem, não é, estava inserido, porque existe um clã. Nós esquecemos que existe, para além da mãe, existe um clã, uma família. Existe uma família. Existe um grupo inserido na sociedade que deve ser respeitado, que é a família. E é mais ou menos isso que eu trouxe aqui hoje, não é? Esperaram que? Estavam à espera de quê? De uma fofoca? Isso não é fofoca, mas é um assunto que tem a ver com a sociedade, não é? Um assunto que nos chama a todos nós a atenção, que carece do maior respeito também, não é? É um assunto que se pegarmos aqui na profundeza deste tema, não é? Vamos perceber que nós temos falhado, sim, temos falhado. Por isso é que nós fizemos essas lives, para podermos encontrar aqui novo rumo ou solução para que essas coisas não possam se repetir, não é? Diante das telas das televisões, não é? Se quer mesmo ajudar, é no momento em que a pessoa está vivo, não é? Se querem ajudar, é no momento em que a pessoa está a precisar, quando a pessoa te bate a porta, não é? Quando a pessoa pede socorro, não é? Quando a pessoa está numa cama de um hospital, quando a pessoa está num leito, não é? Quando a pessoa te bate a porta para pedir água para beber, é o momento de tu abrir a tua porta e dar um copo de água a essa pessoa. Quando a pessoa te bater a sua porta que quer o abrigo, não é? É o momento certo de tu poderes ajudar. Porque diante das músicas foi dita muita coisa que aconteceu pelos vistos, não é? Foi muita coisa que aconteceu pelos vistos que muitas das pessoas não estavam nem aí. Já que o miúdo deu um boom através das suas músicas, todo mundo queria estar por detrás do miúdo. Todo mundo queria tirar uma onda. Hoje em dia,